Bom dia a todas e todos da comunidade Paz e Bem. Estamos hoje no programa Paisagens número 10, cujo tema é a dinâmica do instante e a consciência da pertença. Queria saudar primeiramente a todas e todos da comunidade Paz e Bem que me acompanham neste início de manhã de terça-feira, dia 19 de setembro de 2023. Agradecer também ao precioso apoio técnico de Felipe Albani. Em nosso encontro passado, no Paisagens 9, comentamos uma crônica de Clarice chamada O Ato Gratuito. Trata-se de uma crônica que foi publicada no Jornal do Brasil em 8 de abril de 1972. Na sequência do encontro, fizemos uma comparação da reflexão feita por Clarice na crônica com seu conto Amor, que aborda uma experiência epifânica da personagem Ana no Jardim Botânico. Aliás, os dois textos falam de uma experiência forte ocorrida no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Em outra crônica importante de Clarice, que trata do tema O Estado de Graça, também publicado no Jornal do Brasil um pouco antes, em 6 de abril de 1968, ela já tinha trabalhado algo semelhante e que depois retomou em dois romances, Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres e Água Viva. Clarice dizia que no estado de graça vê-se, às vezes, a profunda beleza antes inatingível de outra pessoa ou de outra coisa. A escritora diz no seu romance Paixão segundo GH que o estado de graça existe permanentemente. Nós estamos sempre salvos. Diz ela, a pessoa só é fulminada pela doçura quando percebe que está em graça. Sentir que se está em graça e que é o dom. E poucos se arriscam a conhecer isso em si. Mas não há perigo de perdição, diz ela. Agora sei. O estado de graça é inerente. Mas é inútil querer que o estado de graça venha por nossa demanda, porque o estado de graça só vem quando quer e só vem espontaneamente. E é bom que ele não venha tantas vezes, porque assim acabaríamos nos acostumando à felicidade, tomados por egoísmo. Em tal estado ocorrem descobertas lindas, que são indizíveis, incomunicáveis. Como diz Clarice, é como se o anjo da vida viesse anunciar-nos o mundo. Não sei porquê, diz Clarice, mas acho que os animais entram com mais frequência na graça de existir que o ser humano. Ela retoma algo tão bonito que também é trabalhado por Thomas Merton no prefácio de um livro de Ernesto Cardenal, A Vida no Amor, e também retomado por Rilke nas Elegias de Duino, quando fala da gratuidade do animal. É bom, diz Clarice, que esse estado de graça não dure muito, que ele dure pouco. Porque se demorasse muito, diz Clarice, correríamos o risco de penetrar nos mistérios da natureza. O estado de graça, diz Clarice, é como se viesse apenas para que se soubesse que realmente se existe e que existe o mundo.
e continua: nesse estado de graça, além da tranquila felicidade que se irradia de pessoas e coisas, há também uma lucidez. Uma lucidez leve, não pesada, porque na graça tudo é tão leve. Trata-se de uma lucidez de quem não precisa adivinhar mais. De que sem esforço, sabe, apenas isto, sabe. Retomando aqui o que disse Clarice antes, de que é inútil querer o estado de graça e que ele só vem quando quer, lembrei-me de uma linda reflexão feita por Pondé, quando foi tomado por uma experiência imprevista em Paris, nos tempos em que estudava Pascal. Ele fala que passou a receber visitas de Deus e dizia, cito: quando olho à minha volta, vejo esta estranha misericórdia sem causa escorrer pelo céu. Isso seria a consciência viva da bondade de Deus. A sensação, diz ele, de que o mundo é sustentado pelas mãos de uma beleza que é também uma presença que fala. Retoma Pondé essa questão em artigo publicado na Folha de São Paulo, cujo título é A Idiota de Deus, escrita em 9 de julho de 2012. Ele aborda uma situação vivida no aeroporto, quando por acaso deparou-se com uma mulher, uma pequena e pobre princesa africana, que o acolhe gratuitamente com seu sorriso e generosidade gratuitos. Vamos ao relato, e cito: de repente, diz Pondé, paro em frente a um balcão desses cafés, sem saber exatamente o que fazer, já que teria que esperar naquele pequeno pedaço de inferno 2 horas. Então, de repente, uma jovem garçonete sorriu para mim. Com seu uniforme amassado, seu rosto cansado, seu corpo pequeno, parecia um anjo caído do céu, no corpo de uma pequena e pobre princesa africana. O mundo parou. Seu sorriso e sua generosidade suspenderam o mecanismo infernal do lugar. Ela então, diz Pondé, me perguntou o que eu quero. Não respondi, porque não sabia se queria alguma coisa. Ela então, diz ele, me puxou pela mão e me mostrou uma mesa vazia, sem cadeiras, num canto minimamente longe do inferno. Põe-se a limpar a mesa, busca uma cadeira e me dá um cardápio na mão. Volta alguns segundos depois e anota meu pedido. Nos minutos que se seguiram, enquanto tomava o café, acompanhei seus movimentos delicados e ágeis, ouvindo, anotando pedidos, limpando mesas. De vez em quando se volta para mim e repete seu sorriso aberto e generoso. O contraste da cor da sua pele com a cor dos seus dentes produzia uma beleza peculiar. De onde vem tamanha doçura? Pergunta. Meu Deus, quanta doçura num pequeno corpo como aquele que corre de um lado para o outro, servindo tanta gente como eu, com doçura. Ele diz mais adiante:
Não sou dado a roubos políticos. Sou um niilista e cético. Sou versado em dialética materialista, psicanálise, mercantilização da vida e os 7 pecados capitais. Não tenho esperança alguma. Por isso mesmo, diz, sempre que percebo a generosidade no mundo, fico paralisado. O mundo cai no silêncio, como se ali estivesse Deus em pessoa, cobrindo a precariedade humana com sua misericórdia. E antes de embarcar, ele ainda ouviu dela: Deus te abençoe. Entrando propriamente na temática de hoje, vamos falar um pouco do tema do instante em Clarice. Partindo de uma ideia colocada com muita precisão por Thomas Merton em seu diário, quando vivia a experiência de eremita, em 10 de agosto de 1965, e que ele definiu de forma tão bonita a contemplação e dizia: contemplar é estar presente. Estar presente no instante, em cada instante. Clarice também trabalha esse tema do instante e sublinha no seu livro Água Viva que o instante é seu tema de vida. Ela diz: cada coisa tem o instante em que ela é. Quero apossar-me do das coisas, dizia. A invenção do hoje é o meu único meio de instaurar o futuro. Trata-se, para ela, da vida vista pela vida, numa veia que pulsa. Aí logo me veio a canção de Chico Buarque, né? Meu sangue errou de veia e se perdeu. Então, um instante, diz Clarice, é de uma iminência que tira o fôlego. Em certo trecho da Água Viva, Clarice sublinha que o que vivemos em certa situação, em certas situações, não é bem contemplação ou meditação, mas é um modo sinfônico de ser. Ela diz: eu não estava de modo algum em estado de meditação. Não houve em mim nenhuma religiosidade. Tinha apenas acabado de tomar café e estava simplesmente vivendo ali, sentada, com um cigarro queimando no cinzeiro. Era um estado de graça. Vi quando começou e quando me tomou. Vi quando foi se desvanecendo e terminou. Não tinha tomado nenhuma droga. Não era alucinação. Diz ela: eu sabia quem era eu e quem eram os outros. E continua: e é assim certa espécie de pensar e sentir que chamarei de liberdade. Clarice via a liberdade como seu último refúgio, se via heroicamente livre. E sobre essa liberdade ela comenta, cito: envolvida por um vagueante desejo difuso de maravilhamento e milhares de reflexos do sol na água que corre da bica na relva de um jardim todo maduro, maduro de perfumes, jardim e sombras que invento, já e agora, e que são o meio concreto de falar nesse meu instante de vida. Meu estado é o de um jardim com água correndo.
E aqui me lembrei também de Rilke, que fala no seu poema A Fonte Romana, da água que escorre pelas pias em círculos e círculos, constantemente impassível e sem nostalgia. Essa mesma água que sequer foi criada por Deus, como lemos no livro do Gênesis. Antes que Deus criasse qualquer coisa, um vento dele já pairava sobre as águas. Isto, antes de acontecer o fenômeno da criação, quando Deus criou a luz e a separou das trevas, já existia água. Não deixa de ser uma experiência forte para Clarice e que nos faz aproximar do que ela chama de beira, daquela mesma beira que Fernando Sabino temia com respeito aos arrojos literários de Clarice. Fernando Sabino dizia em carta escrita a ela em 6 de julho de 1946: apenas desejo intensamente que você não avance demais para não cair do outro lado. Tem que ser equilibrista até o final. E suando muito, apertando o cabo da sombrinha aberta, com medo de cair, olhando a distância do arame ainda a percorrer, e sempre exibindo para o público um falso sorriso de serenidade. Tem de fazer isso todos os dias, para os outros, como se a vida não fosse outra coisa, como se fosse ali a primeira vez e a mais perigosa, pois do contrário seu número seria um fracasso. Em outro momento de Água Viva, Clarice sublinha que ela lutava para não transpor o portal. Lutava arduamente para viver essa difícil alegria, como lembrou em crônica sobre Hélio Pellegrino em 4 de setembro. E viveu momentos de intensidade única, como na vez em que olhou bem nos olhos de uma pantera negra enjaulada e os dois se transmutaram. Ela disse que saiu de lá, do zoológico, ofuscada por dentro, como também ocorreu no poema de Rilke, que fala sobre a pantera, e ele dizia: de tanto olhar as grades, seu olhar esmoreceu e nada mais aferra, como se houvesse só grades, apenas grades para olhar. Clarice continua nessa reflexão sobre o instante, mas fala também de outro tema muito importante, que é o cuidado consigo mesmo e o sentimento de pertença, um tema muito caro a Clarice. Clarice diz em crônica chamada Pertencer, de 15 de junho de 68, que o dado de pertencer não vem de uma fraqueza que suscita na gente a vontade de unir-se a algo ou a alguém mais forte. Vem, na verdade, do interior de nós mesmos, de nossa própria força. Ela diz: eu quero pertencer para que minha força não seja inútil e fortifique uma pessoa ou uma coisa. Vimos anteriormente a beleza com que Clarice aborda o que chama de liberdade, como também a poeta portuguesa Sofia de Mello Brayner, num poema singular, quando sublinha que em cada célula, desde o início, foi inscrito o signo veemente da tua liberdade, pois foste criado e tens de ser real. Por isso não percas nunca teu fervor mais austero. Em carta
escrita por Clarice Lispector para a Tânia, sua irmã, quando ainda estava morando em Berna, na Suíça, em 6 de janeiro de 48, ela disse entre as coisas, e com isso eu concluo: Tânia, não pense que a pessoa tem tanta força assim, a ponto de levar qualquer espécie de vida e continuar a mesma. Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso, diz Clarice. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta o nosso edifício inteiro. Minha irmãzinha, ouça o meu conselho, ouça o meu pedido. Respeite a você mais do que aos outros. Respeite suas exigências, respeite mesmo aquilo que é ruim em você, pelo amor de Deus. Não queira fazer de você uma pessoa perfeita. Não copie uma pessoa ideal. Copie você mesma. É esse o único meio de viver. Pegue para você o que lhe pertence. E o que lhe pertence é tudo aquilo que a vida exige. Portanto, amigos e amigas do Paz e Bem, a gente conclui a nossa reflexão de hoje, nesse Paisagem 10. Mando um abraço para todos vocês e vocês, né? A todos que estão assistindo. E a gente retorna na semana que vem, ainda falando de Clarice, mas trabalhando o tema desse chamado ancestral que está presente no livro Paixão Segundo GH. Paz e bem.